A filosofia é um compromisso e as pessoas que abraçam esse compromisso, elas vivem de uma outra maneira, elas de fato cultivam a consciência, elas de fato se aproximam da alma, elas de fato tomam consciência da falibilidade, da profunda ignorância, etc. E isso tudo as conduz a um aprimoramento da personalidade. Então, a filosofia, ela não é tipo um saber que você fica expondo para os outros, ela não é um instrumento para você exibir a sua cultura para os outros, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com autoconhecimento e conhecimento do mundo, né? E é uma invenção do gênio grego, ponto final. Os gregos concebem a filosofia, não tem nada, filosofia oriental, não, filosofia é uma criação do Ocidente e dos gregos, do gênio grego. E o que tem a ver realmente é com a capacidade de descrever a nossa experiência do mundo em termos especulativos, abstratos, conceituais, em termos simbólicos. Então, a gente consegue recriar na linguagem a nossa experiência da realidade, que ela é indizível, essa experiência. Mais intimamente, além de... A gente encontrou uma maneira de dizer com a filosofia. Então, é um negócio importantíssimo. É por isso que eu digo que ter essa experiência e trazer a filosofia para o cotidiano é algo que melhora a vida de qualquer pessoa. E é nessa direção que eu trabalho no meu canal do YouTube, nos meus cursos, etc. Eu gosto de trabalhar com o público geral. Sou professora de filosofia, no sentido mais formal de, não, quem foram os filósofos dessa época, o que eles propuseram? Sim, também. Mas, para o público em geral, eu falo que é o que mais importa. Por isso que eu falo tanto de filosofia antiga. Porque a filosofia antiga é a filosofia de fato. O resto é complemento. Platão é herdeiro disso, que é o que o Olavo chamava, que é o que as pessoas chamam de projeto socrático, né? O Olavo, quando ele fez o COF, o que ele fez foi colocar em prática o projeto socrático, educar pessoas. E o que é educar pessoas? Antes de mais nada, é permitir que essas pessoas compreendam a si próprias, entendam do que elas são feitas, examinem as próprias opiniões, sejam capazes de reconhecer os erros que condicionam os seus atos esses que as fazem sofrer, mesmo quando elas acham que não. Né? Ou seja, é toda aquela capacidade reflexiva que faz com que nós tenhamos mais consciência de nós, da vida, das nossas ações, das consequências das nossas ações na vida do outro, e etc. Então, o que eu diria é o seguinte, lá pelo século XIX, com a ascensão das ideologias, positivismo de um lado, marxismo de outro, entra na moda aquilo que vai criar essa versão geral, que não é só sua, viu, Camila? É geral, pela filosofia, porque a filosofia ficou ali no colo dos universitários, e aí é uma coisa muito chata. É uma coisa muito chata, porque eles ficam analisando o sistema. E assim, vamos entender que a filosofia tem 3 dimensões: a existencial, a cética, que é a examinativa, skepticos, né? É o examinador, em grego, é aquele que examina. Então, na universidade, você só pratica essa dimensão da filosofia, a examinativa, ficar examinando doutrina. Como esse filósofo resolveu esse problema? Como ele entende que esse problema tem a ver com aquele outro? Né? Mas você tem a dimensão existencial, é o que a filosofia faz comigo enquanto pessoa. Tá. E essa dimensão existencial, ela se perdeu. Por que ela se perdeu? Porque a existência humana e a autoridade para se fazer política estão atrelados a outras coisas. O que o Marx diz ali na sua, entre muitas aspas, filosofia? Chega de tentar compreender o mundo, agora é hora de agir sobre ele. Como assim chega na hora de compreender? Se a nossa ignorância é infinita, se a gente nunca saberá o bastante, como assim chega de pensar sobre o mundo? A gente nunca saberá nem 1% do mundo. E você já está falando que chega e vamos agir sobre o mundo? Aí isso mata a filosofia, isso é uma facada nas costas da capacidade de reflexiva de todos nós, entendeu? E aí é a defesa do seja um porra louca e haja sem pensar, basicamente é isso. E, por outro lado, você tem o positivismo e o cientificismo, que é aquela visão segundo a qual o método da ciência produz conhecimento. Então, conhecimento é aquilo que foi feito segundo o método científico. E qualquer outra coisa não é conhecimento. E aí a filosofia perde o estatuto de ser a grande educadora.
porque como é que algo que não é nem conhecimento vai ser a grande educadora? Então, assim, essas coisas matam a filosofia. E aí o século XX todo é caracterizado por uma aversão à especulação. A gente perde a capacidade de... Porque, olha, o que é especulação? É essa meditação que a gente fica aqui com os nossos pensamentos, pensando, puxa, isso que eu fiz? Por que eu fiz isso? Porque eu penso assim? Mas por que eu penso assim? Porque eu fui educado dessa maneira? Por que eu fui educado dessa maneira? Será que essa minha educação, ela é completa? O que ela tem de bom, o que ela não tem? Sabe essa coisa de a gente ficar pondo tudo na balança e fazer aquele exame geral? Isso no campo da compreensão, da tradução disso em símbolos, em conceitos, o nome disso é especulação. Então, a gente tem essa meditação mais íntima. Agora, imagine isso no nosso discurso sobre nossa natureza, a natureza do mundo, natureza da realidade, natureza da linguagem, natureza da mentira, natureza da verdade. Quando a gente começa a falar sobre esses fatos todos e esses aspectos todos da realidade no linguajar simbólico, isso é filosofia. Isso é você especular, entendeu? Isso é você fazer um exame no campo da inteligência sobre a realidade. Você está no plano do invisível, no plano abstrato, mas você está falando sobre o mundo, tá? E isso a gente desaprende. O século XX desaprendeu. Um autor importante, que é um grande estudioso aí de Platão, que é o Giovanni Reale, que escreveu um livro importante sobre Platão, para uma nova interpretação de Platão, o Giovanni Reale diz, tanto o cientificismo quanto o marxismo desvalorizaram a especulação, então a gente tem que voltar a ler os filósofos gregos para a primeira coisa, voltar a aprender a refletir, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente convive com Platão, porque Sócrates não escreveu nada, né? O que a gente tem de Sócrates, o melhor, quem mais deixou testemunho é Platão. A gente começa a conviver com aquele exame profundo do real e de si mesmo, etc. E a gente fala, isso aqui é que é pensar. Aí a gente volta a entender, a recuperar o sentido do especulativo na nossa vida. Todos nós vivemos momentos difíceis com os dramas políticos no final de 2022. Foram dias e semanas de tensão, expectativa, esperança e medo em relação ao nosso futuro. O ano virou, mas no final das contas, os nossos receios continuam os mesmos. E a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa, de alguma forma, libertar a consciência individual dos brasileiros. É com essa visão, é com essa missão que nasce o nosso projeto Academia da Cultura. Na Academia da Cultura, nós reunimos análises de livros clássicos, reunimos cursos sobre grandes ideias, reunimos uma comunidade que está buscando as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. E também nós temos lives mensais com temas para que você possa se aprofundar, possa discutir e tirar dúvidas. São livros clássicos selecionados especialmente por nosso time, que vai te dar a capacidade de expandir o teu imaginário para conhecer outras épocas, conhecer outras crenças, conhecer outras formas de pensar a realidade e o mundo. No nosso curso de Grandes Ideias, nós vamos falar sobre a verdade, vamos falar sobre o bem e o mal, vamos falar sobre a justiça, sobre o governo, sobre a beleza, enfim, sobre as grandes ideias que permeiam o nosso mundo, o nosso dia a dia, a nossa vida, e que muitas vezes nós não refletimos o suficiente para compreendê-las em profundidade. E através desse vídeo nós convidamos você a nos ajudar a travar essa batalha cultural, nos apoiando para que possamos manter e crescer esse projeto. Veja, para você fazer parte da Academia da Cultura, são apenas R$ 9,00 mensais. Nós estamos trazendo conteúdo de qualidade, feito por pessoas competentes, através de materiais de qualidade. Nós estamos trazendo um conteúdo profissional por apenas R$ 9,00 por mês. Esse é um investimento extremamente baixo em prol do que você vai receber de conteúdo. Então participe, nos ajude a trilhar esse caminho de batalha cultural e não subestime o seu poder de transformar vidas através da cultura. Essa é uma luta de longo prazo e nós precisamos do apoio de todos. A sua generosidade e o seu apoio são fundamentais para que a gente possa levar esse projeto para milhares de pessoas, quem sabe até para milhões de pessoas. Então eu te agradeço antecipadamente o seu apoio e te convido a fazer parte da Academia da Cultura e nos ajudar nessa transformação cultural.